E quando Deus diz que não, o que fazer? Ultimamente eu tenho refletido sobre isso após receber um não de Deus. E acho que às vezes o não de Deus tem uma hora que é pior que o silêncio. Porque a gente, como ser humano, a gente programa uma coisa na nossa mente, mas os planos de Deus são maiores. E só que às vezes essas coisas parecem realmente ser boas, mas talvez não era para ser, sabe? Provérbios 14:12 vai dizer: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final é a morte. E recentemente chegou uma situação para mim que seria uma situação boa, pelo menos meus olhos, aos olhos humanos, uma situação hiper mega favorável, mas eu nem consultei muito a Deus, porque eu já sabia também que ele diria não, e decidi por conta própria: não, é meu, eu vou fazer e vou acontecer. Mas com o tempo, né, fui observando, fui percebendo que tinha coisas erradas, mas eu não, maluco, Deus é fiel, Deus está comigo, eu vou para cima. E enchi um pouco de ego, um pouco de orgulho, sabe? E Deus mandou muitos, muitos e muitos sinais. Só faltou, até brinquei com um amigo, só faltou descer um anjo e falar: não vá por esse caminho. Só que eu tava ignorando, cara, as mensagens que eu estava estudando na internet, conselhos de pessoas próximas, mas eu olhei para algo e falei: cara, é de Deus. Não tem Deus, mas é de Deus. E eu vou dar um jeito nisso. E tentei contornar de todas as maneiras. Confesso que até agora também já pensei em outras formas de contornar isso, mas não tem como. Mas é isso, sabe? Deus sabe de todas as coisas. E o que me pegou ontem foi o estopim, porque a palavra diz, né, que na multidão de conselhos há sabedoria. E muitos conselhos de pessoas, uns que me conhecem, outras não, mas tudo acabava batendo nessa tecla. E as mensagens, como eu já disse, tudo. E eu tive que decidir. Realmente é o nome de Deus, não adianta lutar. Quem sou eu, né, para lutar contra Deus? E agradecer que Deus me preservou mais uma vez. E acabou que eu lembrei de uma palavra que eu dei para uma pessoa lá em Gênesis 13, que quando Abraão e Ló se separam, diz o seguinte: quando o Senhor apareceu a Abraão, quando Ló se apartou dele. E essa palavra que eu dei para essa pessoa hoje dói em mim, porque quando você fala é uma coisa, mas quando você está vivendo é outra totalmente diferente. Porque é o que eu costumo dizer: Ló não era uma pessoa ruim, mas a promessa que Deus tinha era para Abraão, não era com Ló. E manter Ló por perto era algo que atrapalhava os dois, tanto Abraão quanto o próprio Ló. E na nossa vida é assim: às vezes a gente quer manter coisas por perto, quer carregar coisas que Deus não mandou a gente carregar, isso pode dar problema. Mas confesso que eu fiquei um pouco frustrado, triste. Hoje não tem nem esboço aqui não, hoje é só abrindo aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele preserva. Não sei o que poderia suceder, ou se sucederia, pode ser algo também da minha cabeça, talvez não aconteceria nada, mas quando a gente ouve esses nãos de Deus, igual um outro não que eu ouvi recentemente, dói. Dói porque a gente tem um plano, só que lá na frente eu acho que a conta ela vai fechar, sabe? Talvez não agora, mas um dia a gente vai entender o porquê que Deus nos preserva de determinadas coisas, de determinadas situações. Mas é embaçado. É embaçado, cara, tentei. Tipo assim, pelo menos eu posso dizer, eu tentei, mas Deus disse: não é não. E aí, cara, eu tava, antes de gravar esse vídeo, eu tava refletindo e Deus me lembrou, porque eu tenho duas crianças aqui em casa, minha irmã e a minha prima. E às vezes elas me pedem coisas e eu digo: não. E aí, não sei o que, não sei o que. Não, eu falo: não é não. E aí agora eu tô sofrendo não é não de Deus. E por que às vezes eu falo pra elas:
não vai fazer isso, porque eu preciso realmente preservar elas. Posso ficar lá fora no sol? Não, agora não, porque o sol pode te queimar. Meu sol não é ruim, entendeu? Mas, meu Deus do céu, desceu. Em determinado momento, aquilo que parece ser bom, tem hora que é ruim. Tem coisas que você precisa esperar o tempo certo, o tempo de preparo, para você poder acessar. Às vezes elas me pedem doce. E eu digo, cara, não, porque doce vai te atrapalhar. Às vezes elas querem uma coisa ou outra, eu digo, não, eu falo mais não do que sim. Eu acho que Deus, ele é assim com a gente. Agora, parando pra, meu Deus, isso é forte, gente, refletir sobre essa questão. O sol, ele não é ruim. Só que dependendo da hora que você chegar perto do sol, você se queima. Tem um momento certo. Então, Deus, ele, glória a Deus, Deus, ele nos preserva, sabe? E o amor dele é infinito, a misericórdia dele se renova a cada dia. E eu não sei nem se alguém vai assistir muito esse vídeo, eu não estou focando nem muito em técnica de retenção nem nada, mas que se você tiver assistido e tiver recebido o nome de Deus, que você possa ouvir esse não e acatar, entendeu? Porque eu não sei o que se sucederia, mas provavelmente seria alguma merda muito grande. Mas Deus, ele preservou e, cara, acho que, sei lá, deve ter sido mais de 20, 30 pessoas ao meu redor, aonde eu vou, sempre tocando na mesma tecla. E eu pensando, não tem nada a ver, não, e tal. Vamos seguir, coisa na minha cabeça, mas não. Ele disse não, e não é não. Como eu digo para as crianças, não pode fazer o quê? Voltar contra Deus? Não tem como. Então é isso, sabe? É a gente focar nesses nãos de Deus, obedecer e saber que o não de Deus, ele preserva. Ele ouve a nossa oração, mas ele diz não por amor a nós. E aí, sabe? Beijo no seu coração. Terminando o vídeo aqui, não faça como eu, que demorei pra... Não foi nem pra entender o nome de Deus, mas foi pra falar, não, ele disse não. E tá doendo aqui, tá rasgando. Mas entenda que Deus, ele sempre pode fazer mais, infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E ele já nos deu nosso filho. Quer dizer, nosso filho não, o filho dele. Mas, enfim, vamos seguir em frente. Que o Senhor abençoe, faça resplandecer o rosto sobre ti. Essa semana acho que vai ter mais vídeos, mais 2 mensagens. Uma chamada Volte a Olhar para Jesus e outra Aquele que Permanece. Beijo no seu coração, tamo junto.